Matrícula para aprovados no vestibular e CIS tem início nesta segunda-feira. Manutenção. Abastecimento de água para a Zona Leste será interrompido nesta terça-feira. Limite de 8% de juros do cheque especial começa a valer hoje. Brasil está entre países com maior número de pessoas expostas a inundações. Maduro anuncia vitória na eleição no Congresso e Guaidó denuncia golpe. O Brasil diz que não reconhece resultado da eleição para o Congresso da Venezuela. Semana começa tensa com trocas de ameaças entre Estados Unidos e Irã. Parlamento iraquiano quer o fim da ocupação americana e Donald Trump promete impor sanções ao Iraque em caso de expulsão de tropas dos Estados Unidos. Primeiro final de semana do ano foi violento em Manaus. Homem morre após ser atingido por 3 tiros no Prosaminho do Dom Pedro. Com o rosto desfigurado, jovem que fugiu da reabilitação é encontrado morto em área de mata do Tarumã. Corpo de engenheira é encontrado dentro de carro no estacionamento do 28 de agosto. Matadores da motocicleta executam um homem no bairro do Coroado. Ela pediu socorro. Tio de mulher que era espancada pelo marido acaba morto a golpes de faca. Depois de prever sua morte e após briga com o vizinho, o homem é executado com tiros no rosto no bairro de Educandos. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h46. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Claro a parcialmente nublado. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que a chance de chover 5 milímetros é de 80%. O dia será de muito calor, 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 6 de janeiro. Faltam 360 dias para terminar 2019. Sexto dia do ano e é dia dos Reis hoje. Também é o dia da gratidão. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando sem restrições. A história registra. No dia 6 de fevereiro de 1945, na Jamaica, nasceu Robert Nesta Marley, Bob Marley. Ex-integrante da banda The Wailers, Bob continuou a carreira solo. Suas músicas ainda hoje são ouvidas. A morte prematura aos 36 anos devido a uma melanoma calou cedo uma das mais importantes vozes do mundo. Agora 5h48 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Roberto Pellegrini, que depois de dias de descanso está de volta. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a Avenida das Civagas, no trecho compreendido entre Constantino Neri e Maripiranga Monteiro, na zona centro-sul de Manaus, será interditada para serviço de recapeamento a partir das 23 horas desta segunda-feira até às 5 de terça-feira. O trabalho terá continuidade no dia seguinte com a interdição do trecho do sentido oposto no mesmo horário. O trânsito de veículos e rotas do transporte coletivo serão desviados para vias próximas. Durante a interdição, o agente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os condutores sobre as opções de itinerário. Apenas moradores poderão circular no trecho em obras. No sentido Constantino Neri e Maripiranga, a interdição ocorre a partir da entrada do viaduto de acesso para a da Civaga. E Pellegrini, o semáforo da Ramos Ferreira com Getúlio Vargas está apagado. Pellegrini, se providências não forem tomadas, daqui a pouco o trânsito fica complicado. E com essa informação que chega através do Jornal da Manhã, Paulo, com certeza uma equipe do Instituto Municipal de Trânsito deve chegar até o local para fazer, né, Paulo, dar melhor fluidez ao trânsito, dar, né, ordenação ao trânsito para que não haja acidente naquela área, Paulo. Uma área muito concorrida, a área central da cidade nesse momento. Getúlio Vargas com Ramos Ferreira. Fica a dica aí para a central do Manaus Trânsito, que tem equipes nesse momento já de plantão para qualquer eventualidade. Pellegrini, moradores de Iranduba estão reclamando som alto no posto Mucuripe, próximo à rotatória na entrada lá do município, Pellegrini. Pois é, já não é de hoje, né, Paulo, que essa reclamação já é recorrente, infelizmente. Carros de som perturbando os moradores que, né, tenham o seu sossego, né, e esses carros de som ficam por lá perturbando, precisando urgente de providências, né, por parte da prefeitura ali no local.
Pellegrini, e são os pancadões, é isso, não é, Pellegrini? Pancadões, né, Paulo? O pessoal ali, aquele som nada a ver, aquele pessoal que bota aquelas carretinhas. Nós temos certeza que a partir dessas informações aqui no Jornal da Manhã, as autoridades policiais, a Prefeitura de Iranduba deve tomar providência a fim de dar, né, de chegar a um acerto com esse pessoal. Aí eu vi isso lá para dentro do mato, para qualquer lugar assim, né, Paulo? É isso, Pellegrini, e vamos esperar então as providências. Você andou trafegando aí pela M70, quais são os trechos mais complicados aí nessa ida para Manacapuru, Pellegrini? Naquela área conhecida como reserva, Paulo, naquela área conhecida como a reserva indígena, é a área mais complicada e requer muito cuidado do condutor, principalmente para quem for dirigir à noite ou para quem não conhece a estrada. Um trecho muito complicado, Paulo, uma situação bem difícil mesmo, são verdadeiras crateras que estão aí na estrada, na M070, e todo cuidado é pouco para quem fosse deslocar a nossa princesinha dos Solimões, a nossa querida Manacapuru. Pellegrini, fazendo uma correção aqui ainda há pouco, quando falávamos que é 6 de janeiro, faltam 360 dias para terminar 2020, não 2019, como dissemos que 2019 já passou, faz em 6 dias, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Essa questão aí de você assinar também, como 2019, está acontecendo com todo mundo aí. Aquele pessoal que ainda assina cheque, aquela coisa, como tá cheio aí de 2019, né, Paulo? Pois é, estamos em 2020, que fique claro. Ainda bem que o ouvinte aqui nos corrigiu. Muito obrigado. Obrigado, né, chefe? E Pellegrini, tivemos aí um final de semana violentíssimo na cidade, com pelo menos 9 mortes. Pois é, Paulo, muita morte espalhadas aí por toda a cidade, né? Praticamente todas as zonas da cidade tiveram ocorrências de homicídio durante o final de semana. Muita gente morrendo, Paulo, a grande maioria, mais uma vez, por acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Desde por perto assim de meio-dia de sábado, nós fizemos a contagem até agora, somando aí 9 mortos, Paulo, tudo começou lá no bairro do Coroado na tarde de sábado, quando um homem aí, Paulo Guerra, foi cruelmente assassinado. Ele estava na frente da casa onde ele morava, estava batendo um papo, quando de repente apareceu aí uma moto com 2 pistoleiros, dispararam 3 tiros na cabeça dele e ele acabou morrendo. Pois é, a moto preta, não é, Pellegrini? É a moto preta, né, Paulo? Uma moto preta, um cavalo do cão preto, com 2 pistoleiros que dispararam impiedosamente 3 balaços na cabeça da vítima. Pellegrini, o corpo de uma engenheira foi encontrado dentro de um veículo estacionado no 28 de agosto. Ela estava com o carro trancado, inclusive, dentro, né, Pellegrini? Honda Civic, de propriedade dela, Paulo, uma morte misteriosa. A polícia está trabalhando no caso. Ela possivelmente morreu por estrangulamento. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que câmeras de segurança do pronto-socorro 28 de agosto, lá da área do estacionamento, devem mostrar um homem saindo de dentro desse carro. Segundo testemunhas, afirmaram que um homem saiu desse carro e posteriormente bateu a porta. A polícia já está investigando para elucidar a morte dessa engenheira de 46 anos. Pellegrini, titio me acode. O que aconteceu, Alberto? Peia, muita peia. Uma mulher estava apanhando do marido. Era tapa, era murro, era chute, era soco, era pontapé, e o covarde batendo. E o covarde batendo. Até que ela, sem ter outra alternativa, gritava: acode, titio, acode, titio. E a peia comendo. Até que titio foi lá, Paulo, e infelizmente o titio da mulher que estava apanhando morreu com 2 facadas. Pois é, o cara é violento, não é, Pellegrini? Foi preso ou se evadiu? Evadiu-se, Paulo, evadiu-se do local, mas a polícia já tem as características, a polícia já tem identificação e deve prendê-lo nas próximas horas. O homem estava numa casa de reabilitação e de repente ele fugiu. O que aconteceu com ele, Pellegrini? Morreu na paulada. Paulo Guerra, um caibro de aproximadamente 1,20 m foi usado para matar esse jovem, Paulo. Pra você ter uma ideia da violência das pancadas, que o olho saiu, o olho saiu da cabeça do homem, o olho explodiu de tanta paulada. A paulada foi tão forte, as pauladas foram tão violentas que o olho foi arrancado, o olho foi cuspido do rosto do rapaz. Pois é, ele morreu desfigurado e depois de prever sua morte, depois de uma briga com o vizinho, ele teria espancado uma vizinha, ele havia previsto sua morte. E foi realmente o que aconteceu, ele foi executado com tiros no rosto lá no bairro de Educandos, não é, Pellegrini, ontem à noite?
Pois é, Paulo, e tudo começou com briga de vizinho, né? Um vizinho bateu na outra vizinha, as informações dão conta de que a briga foi muito violenta. Esse homem também que morreu, ele tem um irmão que está preso e é inimigo dele. O negócio não foi fácil não, ele também já tem passagens pela polícia, o negócio não foi fácil, Paulo, e culminou em morte. Briga de vizinho acabou em morte lá no bairro de Educandos. Peregrini, e agora vamos ao transporte coletivo. Como é que está o transporte coletivo na cidade? Tivemos uma paralisação aí no final de semana, não é, Peregrini? E parece-me que o pessoal anda muito insatisfeito. Pois é, Paulo, o pessoal do transporte coletivo, né, conforme a tua determinação logo pela madrugada, Peregrini vai nas garagens e assim nós o fizemos, Paulo, já passamos na garagem da Global, na garagem da Eucatu, e a reclamação é sempre aquela, Paulo, tá faltando o pagamento do ticket, tá faltando o pagamento das férias, né? A Prefeitura de Manaus assumiu o pagamento do salário, já não atrasa mais, entretanto os demais direitos dos trabalhadores não estão sendo cumpridos. Por exemplo, ontem o pessoal da Via Verde deu uma parada devido ao pagamento de férias. Já tem gente acumulando aí 2 anos de férias, Paulo, que eles ficam de férias, vão para casa, ficam os 30 dias, depois chega o outro ano, ficam de férias de novo e não recebem nem um centavo por 2 anos de férias. E por isso a categoria está nessa situação aí, Paulo, e a qualquer momento, segundo eles, outras paralisações poderão acontecer. O pessoal está cobrando aqui sobre o dono da Laguna Beach, e ele se suicidou, né? Ele jogou do 9º andar do prédio onde ele morava. Pois é, Paulo, né? Diga. Pois é, se jogou aí, cometeu suicídio, infelizmente, né, Paulo Guerra, não se sabe ainda o motivo pelo qual ele cometeu esse suicídio, que infelizmente, né, um homem ainda jovem acabou se jogando aí do prédio. Peregrini, o Charlinho está dizendo aqui que estava viajando pela M10 e a estrada está sem sinalização. Ele tem razão. Não só sem sinalização, como vários trechos também comprometidos. Tudo é feito por amostragem e faz parte de uma estratégia da empresa contratada para a recuperação. Essa operação eterna de tapa-buracos na M10. Estão enganando o governador, estão enganando a Secretaria de Infraestrutura. Alguém ateste esse trabalho. Na realidade, muitos buracos peregrinos deixam de buracos pequenos, vão passando por cima deles e só tapam os maiores. E com isso a estrada vai se deteriorando, já muitos buracos na M10, Alberto Peregrini. E já tem muito tempo, né, Paulo, que essas reclamações chegam até o nosso departamento de jornalismo. Não é de hoje que essas reclamações acontecem, mesmo com a empresa trabalhando lá no local, os buracos continuam, as crateras continuam a nascer e nunca se chega. Eles deixam, Peregrini, né, eles deixam alguns buracos para voltar depois para ser contratado novamente. Essa aqui é a história, é uma coisa desonesta. Infelizmente é dessa forma, Paulo. Esperamos aí uma fiscalização maior por parte do governo do estado, a fim de acabar com essa situação difícil que vem acontecendo na M010. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que uma mulher tentou matar o próprio marido, uma ossada humana foi encontrada, o bandido que assaltou aí, levando instrumentos da igreja, os ventiladores também, está sendo procurado. Ontem o pastor fez o culto suando mais do que tirador de espírito, porque o bandido levou os ventiladores da igreja, Paulo. Peregrini, essa mulher que ia matar o marido, qual o motivo, Peregrini? Paulo, de novo, né? Ela foi mexer no instrumento, né? No aplicativo do capeta, o famoso Zap Zap, né? A mulher que tem, às vezes, Paulo, tem aquele surto de ciúme. Invasão de privacidade, isso, né, Peregrini? Sim, Paulo, é falta de educação mexer no Zap Zap do seu amor. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, meu chefe, guarde bem guardado o seu celular. Interagindo com aqueles que nos ouvem, nos assistem também através do aplicativo Humano. A auxiliadora Tupinambá, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas, a Adriana, a Andréia, a Débora e a Franci, que estão em Amsterdã, também acompanhando o jornal através do aplicativo Humano. Lá são 11 horas e 4 minutos nesse instante lá em Amsterdã, na Holanda.
Conduzir veículo sem estar devidamente licenciado ou sem portar carteira nacional de habilitação foram os tipos de infrações de trânsito mais registrados no Amazonas em 2019. Ao todo, 14.702 multas destes tipos foram aplicadas somente entre janeiro e novembro, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Na somatória com outros tipos de multas aplicadas no mesmo período, o número chega a 42.189. O quantitativo representa um crescimento de aproximadamente 6,9% em comparação com o ano de 2018, que registrou 39.450 autuações. Oportunidades de emprego. A partir das 8 horas desta segunda-feira estarão disponíveis 18 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, na Constantino Neri, no São Geraldo, e no Shopping Felipe Dal, na Camapuã, no bairro Jorge Teixeira. Estão abertas as inscrições para o tradicional concurso de fantasias e máscaras promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Em 2020, o evento volta a acontecer no Teatro Amazonas em 2 datas. Fantasia infantil no dia 16 de fevereiro e fantasias adulto e melhor máscara no dia 23 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 14 de fevereiro, fantasia infantil, e 18 de fevereiro, fantasia adulto e melhor máscara, na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Na modalidade fantasias infantil também serão aceitas inscrições no dia do evento, dia 16 de fevereiro, das 10 às 14 horas, no Teatro Amazonas. Os interessados em participar podem conferir o edital e seus anexos na aba Editais no portal da Cultura. A secretária de Estado de Administração e Gestão, Inês Carolina Simonetti, concederá entrevista coletiva à imprensa hoje para falar sobre o recadastramento obrigatório dos mais de 100 mil agentes públicos entre ativos e inativos, e terá início a partir do dia 13 deste mês. Os servidores que deixarem de fazer o procedimento terão o salário suspenso. Na oportunidade, a secretária e a coordenadoria de recursos humanos da SEAD estarão reunidos com representantes de recursos humanos de todas as secretarias e entidades do governo do estado. Como parte da programação da campanha Janeiro Roxo, a Secretaria de Estado de Saúde realizará uma série de ações para chamar a atenção da população para os cuidados com a hanseníase. A campanha terá abertura nesta terça-feira, a partir das 8 horas, no Shopping Felipe Dal, com consultas dermatológicas e de clínica geral, serviços e ações de conscientização. No dia 25, o bairro Colônia Antônio Aleixo recebe uma ação de saúde e cidadania com oferta de exames dermatológicos, consultas médicas, além de serviços como corte de cabelo e emissão de documentos. E no dia 31 acontece uma caminhada de sensibilização dos moradores sobre a hanseníase no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. A hora em Manaus. 6:07. O governo do Amazonas e a Defensoria Pública do Estado vão realizar no próximo dia 10, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, uma audiência pública com motoristas de aplicativo de mobilidade urbana e representantes das empresas, a fim de buscar soluções para aumentar a segurança tanto dos condutores quanto dos passageiros desse serviço. A audiência foi definida após registros frequentes de ocorrências policiais vitimando tanto motoristas quanto passageiros. Em Manaus existem cerca de 30 mil motoristas trabalhando com sistemas de aplicativos de mobilidade urbana. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, reuniu seus secretários e principais assessores na manhã de ontem para dar início às obras emergenciais para a contenção de uma erosão na rua Professor Alcântara, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, que ameaça a segurança das famílias. O local já foi vistoriado pela Secretaria Executiva de Defesa Civil. 2 casas foram retiradas por ameaça de desabamento e outras 2 estão identificadas para remoção. Essas famílias já foram encaminhadas para o aluguel social e o prefeito estuda a possibilidade de destinar 4 habitações no Cidadão Manauara 2, etapas A e B, como moradia definitiva. A equipe econômica do governo avalia que o Amazonas não pode abrir mão de receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, da venda de combustíveis, conforme sugeriu na última sexta-feira o presidente da República, Jair Bolsonaro. Apesar disso, caso seja preciso, os técnicos admitem a hipótese, mas precedida de estudo aprofundado de impacto na arrecadação do Estado. A recomendação está em breve nota que técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda enviaram ao governador Wilson Lima. O período de matrícula para os aprovados para a primeira chamada no Sistema de Ingressos Seriado SIS
E o vestibular 2019 para acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas começa hoje e termina na quarta-feira. Para os aprovados da primeira etapa nos cursos da área de saúde, o período de matrícula será de 8 a 10 de janeiro. O candidato classificado que por qualquer motivo não realizar a matrícula nos prazos estipulados perderá direito à vaga e será substituído imediatamente pelo candidato subsequente na lista de aprovados, não podendo pleitear posteriormente a sua matrícula. No processo deste ano foram oferecidas no total 3.379 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoas com deficiência. Para o vestibular foram 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O CIS disponibilizou 1.150 vagas, sendo 752 para a capital e 389 para o interior. A concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada no sistema de abastecimento nesta terça-feira, na zona leste da capital. E de acordo com a empresa, a interrupção é necessária para que a estação de tratamento de água da Ponta das Lajes passe por manutenções mecânicas e elétricas em seus equipamentos. A parada ocorrerá das 7 às 9 horas. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área em até 12 horas após a conclusão da manutenção. Por conta dos serviços na ETA Ponta das Lajes, os bairros Zumbi dos Palmares 1 e 2, Conjunto Castanheira 1 e 3, São José 3, Jorge Teixeira 1, 2, 3 e 4, João Paulo 2, Santa Inês, Cidade Alta, Brasileirinho, Viver Melhor 3, Monte Sião, Bairro Novo e Residencial Proorbis, na Zona Leste, podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período de manutenção. Polícia. O que aconteceu no final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo que no Pronto Socorro João Lúcio foi agitada a movimentação. O negócio não foi fácil no João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade recebeu um homem de 22 anos de idade. Ele levou pauladas pelo corpo. Eram por volta de 23 horas da noite de sábado, quando o homem deu entrada em estado grave. Ele havia levado 2 tiros e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no Bico do Urubu. Ele chegou no Bico do Urubu. Estava mais para lá do que para cá, mas logo após a ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os técnicos, enfermagens e enfermeiros que agiram rápido e salvaram a vida desse homem. Grande trabalho feito pelos anjos da vida, comandados do doutor Silvio Romano, que é quem comanda o pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Pronto Socorro 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de bala, vítima de tiro. Ele havia sido baleado no bairro do Coroado. Logo após dar entrada no Pronto Socorro, ele ficou lá no Bico do Urubu, passou por cirurgia e estava vai no vai. O estado dele ainda é gravíssimo. Ele está internado entre a vida e a morte. Está quase partindo desta para pior. Ainda do Pronto Socorro 28 de agosto, vítimas de acidente de trânsito, uma colisão entre 2 veículos, deixou 3 pessoas gravemente feridas, que continuam internadas no Pronto Socorro 28 de agosto, que recebeu também um rapaz de 18 anos de idade, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele estava bebendo lá no Morro da Liberdade quando levou um piau, levou um pau, levou um cacete e acabou dando entrada no pronto-socorro 28 de agosto. As informações dão conta de que ele apanhou de seu próprio colega de copo. Você que bebe com coleguinha, você que bebe com amigo, todo cuidado é pouco. Após umas 2 ou 3 cerveja de pobre, o famoso litrão, onde seus colegas de copo pode virar a cabeça e agredir o próprio amigo de mesa, o próprio colega de copo.
Olha a faca, olha a morte! No pronto-socorro, Platão Araújo, um homem de 24 anos de idade, conhecido como Pimpão, deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Segundo as primeiras informações, o Pimpão é acostumado a beber e não gosta de dividir a conta. E ontem só sobrou para ele, acabou levando uma facada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele chegou no bico do urubu e até o presente momento corre risco de morte. Ele está mais para lá do que para cá. A facada foi desferida também por um colega de copo na área do bairro Jorge Teixeira. Espancamento! Uma mulher deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de espancamento. As primeiras informações dão conta de que ela estava sendo espancada pelo seu próprio companheiro e sem mais informações. Não consegui ainda o nome, nem o nome do agressor, do pilantra, do covarde que bateu na própria amada. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma disputa amorosa, um triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens estavam bebendo em um bar localizado na Avenida Itaúba. Aliás, a Avenida Itaúba é cheia de bar, os melhores bares da cidade. Aqui ali tem uma morte, mas o que é isso, né? Diante de tanta violência, lá na Avenida Itaúba, eu gosto dos bares da Avenida Itaúba, os melhores da cidade. E em um desses bares, Paulo, 2 homens estavam bebendo. 2 amigos achavam graça de tudo. Ah, me dá mais um litrão, mais uma cerveja de pobre. Ah, outro litrão, mais um litrão, outro litrão. Ah, deixa que eu pago. Daí Paulo Guerra, em meio a essa bebedeira, a essa alegria, de repente aconteceu uma discussão. Essa discussão foi se acalorando e os 2 homens por pouco um não matava o outro. Eles chegaram a via de fato, um quebrou o litrão. Rapaz, quando quebra o litrão, pensa no tamanho do gargalo, e um tentou matar o outro. E as informações dão conta de que o motivo da briga é um rapaz de aproximadamente 22 anos de idade, conhecido na área como Diego. O Diego é metido a bonito, usa uma barba, um bigode, só quer ser, e a viadagem gosta do Diego. E esse Diego, que mora na zona leste da cidade, foi a disputa, foi o pivô da confusão. Um homem de 40, outro de 45, estavam brigando, estavam se matando por causa do Diego. O bonitão Diego da zona leste está causando briga entre os homens que gostam do babado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a Pedra durante o final de semana em Manaus. E atenção, a pedra bombou. O Instituto Médico Legal recebeu mais de 10 que partiram dessa para Piró. O passarinho da morte. Era tarde de sábado. No bairro do Coroado, um homem de 36 anos de idade foi cruelmente assassinado em frente à casa onde morava. 2 pistoleiros chegaram em uma moto, um cavalo do cão de cor preta. Chegaram na surdina, chegaram devagar e já chegaram perto do homem sem mais delongas, sem conversa, atiraram, dispararam. 1, 2, 3 balaços na vítima, que ainda foi levado às pressas ao SPA do Coroado. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mistério.
O corpo de uma engenheira foi encontrado dentro do carro de propriedade dela no estacionamento do pronto-socorro 28 de agosto. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, ela foi estrangulada. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira e foi encontrada aproximadamente 26 horas depois. As informações dão conta de que o carro chegou lá no estacionamento do pronto-socorro 28 de agosto e que um homem teria saído dentro do carro da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está trabalhando no caso. A mulher morreu estrangulada, engenheira de 46 anos de idade. Um bandido cruel, frio, covarde, desgraçado, pilantra, assassino da pior espécie. Ele estava agredindo violentamente e covardemente a companheira dele. Ele estava batendo em mulher. Covarde desgraçado de uma filha. Estava batendo na mulher que pediu socorro a titio. Acorde, titio! Acorde que eu tô apanhando demais. Daí titio foi até o local, foi lá tentar salvar a sobrinha, mas foi barbaramente, cruelmente assassinado a facadas. O agressor que estava batendo na mulher não foi homem o suficiente para enfrentar o tio da companheira na porrada, na briga. Não, ele pegou uma faca e matou covardemente o tio da companheira dele com 2 facadas. Esse covarde, desgraçado, vagabundo, pilantra da pior espécie está foragido. Acredito que a polícia deverá prendê-lo nas próximas horas e tomara que ele apodreça na cadeia. O chefe de cozinha Rogério Simões, de 39 anos, foi assassinado a tiros na frente do restaurante onde trabalhava, no bairro do Mutirão. O assassino fugiu em um Ford Fusion de cor preta. Na ocasião, o chefe de cozinha estava conversando com o dono do restaurante e um outro homem. Quando apareceu esse carro preto, disparou, fez vários disparos e atingiu tão somente o Rogério Simões, que ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas infelizmente acabou morrendo. O chefe de cozinha, repito, tinha 39 anos de idade, chamava-se Rogério Simões e foi barbaramente assassinado por ocupantes do Ford Fusion preto. Pauladas! Agressão física e morte. Um rapaz de 25 anos, dependente químico, foi morto a pauladas próximo da clínica onde ele fazia tratamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para se ter uma ideia da violência, para se ter uma ideia da violência dos golpes, das pauladas que ele levou. O olho foi cuspido do rosto, o olho explodiu, saiu do rosto da vítima devido à violência das pauladas. A vítima, como disse, era dependente químico e já tinha passagem pela polícia. Não se sabe ainda quem e por que foi que mataram esse jovem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está com suas equipes nas ruas a fim de elucidar o caso. Uma ossada, possivelmente de uma criança, foi encontrada numa área de construção no conjunto Cidadão 12. As primeiras informações dão conta de que nesse terreno, que agora pertence a uma empresa e ontem estava passando por escavações, foi lá na hora de escava para lá, escava para cá, essa ossada foi encontrada e as informações dão conta de que antes, lá nessa construção, lá nesse terreno que agora pertence a uma empresa, morava um casal que tinha um filho e esse casal saiu misteriosamente de lá. A ossada estava enrolada em um lençol infantil e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Instituto Médico Legal já está trabalhando no caso. Possivelmente esse corpo era de uma criança de aproximadamente 4 anos de idade. Uma barbárie, um crime que chamou muita atenção dos moradores lá da área do conjunto Cidadão 12 e que já tem a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trabalhando no caso. 1, 2, 3,
4, 5 balaços pelo corpo. Assim foi assassinado um homem até o presente momento não identificado. O crime aconteceu na rua Criciúma, lá no bairro do Coroado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve no local do crime e já está em curso as investigações para elucidar o caso. O departamento de perícia técnica científica também esteve no local. O homem foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal que o levaram até a sede do IML. Foi o segundo crime, foi mais um crime ocorrido no bairro do Coroado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O passarinho da morte sobrevoou. Teve muito trabalho no final de semana. Uma briga entre vizinhos terminou em morte. O vizinho Tony Wilson Ribeiro da Silva, de 42 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Educandos. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga na tarde, né, de domingo e acabou agredindo, ou teve a filha agredida, não se sabe ainda ao certo, e ele acabou sendo morto por um carro aí, por ocupantes de um carro que chegaram e mataram o homem na hora. Não teve nem tempo de ser socorrido. As balas que ele pegou o mataram na hora. Foi uma briga de vizinhos que acabou em morte no bairro de Educando. Pode ter sido por engano que um rapaz de 24 anos de idade, aproximadamente entre 20 e 24 anos, foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. Foram 10 tiros que acabaram tirando a vida desse homem. Os assassinos fugiram em um carro preto. O crime aconteceu no bairro do Dom Pedro. Era a noite de ontem. Foi muita bala nesse homem ali nas proximidades do Prosamin do Alvorada, ali naquela fronteira entre o bairro do Alvorada e do bairro Dom Pedro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Com mãos e pés amarrados, um homem até o presente momento não identificado foi encontrado morto. Ele estava morto e as primeiras informações dão conta de que ele foi morto a tiros. O corpo foi encontrado ali na área do bairro Colônia Japonesa, nas proximidades do bairro Parque 10. O corpo estava com cordas amarrando as mãos, melhor dizendo, e os pés da vítima. Ele estava também com marca de espancamento. Esse jovem de aproximadamente 30 anos de idade partiu dessa para pior, de maneira cruel e covarde. Muita bala, amarrado, espancado e morto na área do bairro Colônia Japonesa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que apanhou da própria esposa. Ele foi agredido pela própria amada e teve o supercílio quebrado. As informações dão conta de que a agressão aconteceu devido ao maldito do ciúme. Uma esposa mal educada foi mexer no zap do marido. É falta de educação mexer no zap da pessoa. Isso é invasão de privacidade. E ela viu o que não queria ver. Uma troca de mensagens dele com uma novinha. Uma concorrência desleal. Uma senhora de 45 anos que estava perdendo seu esposo para uma mulher de apenas 20. Uma concorrência desleal. Peregrini, a informação aqui de que a polícia de choque e atiradores estão no telhado de uma residência na Ferreira Pena, e vamos apurar o que está acontecendo. Diz que é numa residência lá nessa rua, e
E a informação que chega aqui é de que a polícia de choque e atiradores estão no telhado desta casa próximo a Japurá. Muito bem, Paulo Guerra, ainda nessa edição do Jornal da Manhã, todos os detalhes dessa ocorrência policial que está acontecendo nesse momento, o factual também é destaque aqui no nosso Jornal da Manhã, ao vivo, com as nossas unidades externas na rua. Paulo, já mais informações em relação a essa ocorrência. Paulo Guerra. Esportes. Jogos de ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. União Mogi 1, Real do Distrito Federal 5. Fluminense 2, Vilhanense 0. Sertãozinho 2, Confiança 1. Petrolina 0, Palmeiras 2. Ferroviária 5, União 1. Juventus 1, Grêmio também 1. Penapolense 2, Goiás 4. Ituano 2, Socorro 0. O Nacional de Manaus joga hoje às 17 horas contra o Velo Clube. Um dos principais responsáveis pelo sucesso futebolístico do Flamengo em 2019, Jorge Jesus, não garante que permanecerá até o final do ano no clube carioca. O treinador português ainda trata como incerto o seu futuro após o mês de maio. Apesar de deixarem aberto se permanecerá no Flamengo no segundo semestre, Jesus revelou que teve a oportunidade de deixar o rubro-negro antes da disputa do Mundial. Segundo o técnico, foram propostas sem precedentes em termos financeiros. Hoje ele fez uma crítica à diretoria do Flamengo pela venda do Renier. Ele disse que não sabe como o Flamengo se desfaz de um jogador da dimensão do Renier. E ele fez críticas hoje à diretoria do Flamengo por esse negócio com o Real Madrid. Últimas notícias. Apesar da escalada do petróleo na sexta, técnicos do governo dizem que há mais oferta de óleo no mundo hoje e que a cotação internacional responde por 30% do preço da gasolina e por 50% do diesel. O resto são impostos. A aposta é que haja apenas um repique dos preços. Após anos de turbulência com contratos problemáticos e poucas licitações, o setor de rodovias terá em 2020 uma nova onda de oportunidades. Estão previstos ao menos 9 leilões de concessões rodoviárias que juntos poderão contratar 65 bilhões de reais em investimentos para os próximos 30 anos. No intervalo de 12 meses, de agosto de 2018 a julho de 2019, a Amazônia perdeu quase 10 mil quilômetros de floresta, a maior taxa de desmatamento da década. E a tragédia ainda está em curso, ao que indicam os dados compilados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De agosto a outubro, o sistema detectação de desmatamento em tempo real alertou para 3,7 mil quilômetros de floresta desmatada, área equivalente a quase 5 cidades de Nova York. É o dobro do que foi registrado nesse mesmo período do ano passado. No caso do Pará, estado que lidera com folga o ranking de desflorestamento, a área devastada triplicou de tamanho nesse intervalo de tempo. Começa a valer a partir de hoje o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial e também novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro momento para novos contratos. Para quem já tem cheque especial, a mudança nas regras passará a valer a partir de 1º de junho. Quem tem até R$500 de limite no cheque especial não poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará até 0,25% sobre o valor que exceder esses R$500. A tarifa poderá ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o limite do cheque especial. 6h41. O avanço da discussão no Congresso para restabelecer a prisão após condenação em segunda instância pode enterrar a proposta que prevê o fim do foro especial para autoridades. Líderes da centro-direita argumentam que não há consenso sobre o texto. A avaliação é de que, combinada com a possibilidade de o legislativo dar aval à antecipação da pena já no segundo grau da justiça, a derrubada do fórum poderia deixar parlamentares expostos ao que chamam de ativismo judicial. A pedido do ex-presidente Lula, o PT está criando núcleos evangélicos nos estados para tentar acessar essa fatia do eleitorado fiel a Jair Bolsonaro. Assim que deixou a prisão em Curitiba, o petista disse a aliados que o partido precisava aprender com os pastores. Segundo relatos, Lula disse que eles falam bem e o que as pessoas querem ouvir. O pastor Daniel Elias, da Assembleia de Deus do Rio e que participa do movimento do PT, admite que a articulação enfrenta dificuldades. Sem compromisso oficial neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro visitou no final da manhã o general Eduardo Vilas Boas em sua casa no setor militar urbano em Brasília. Bolsonaro chegou por volta das 11h30 e ficou no local por cerca de 40 minutos. Ele não falou com a imprensa. De lá, o comboio presidencial seguiu pelo centro da capital e parou na Catedral Metropolitana,
onde conversou e atendeu dezenas de turistas e fiéis que visitavam o local. Antes de retornar ao Palácio da Alvorada, pouco depois das 13 horas, o presidente parou novamente por alguns minutos para conversar com pessoas na Praça dos Três Poderes. As paradas do presidente em locais públicos no Distrito Federal têm se tornado um hábito durante o mandato. A sanção do juiz das garantias por Jair Bolsonaro será anexada à ação movida por Lula na ONU. A defesa do ex-presidente pretende fazer nova atualização no processo que tramita no Comitê de Direitos Humanos. Os advogados vão afirmar que, ao ratificar a medida, o presidente reconheceria que o Brasil estava inadimplente em relação a tratados internacionais, o que, segundo eles, dá força ao argumento de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e consequente nulidade das ações contra o petista. O próximo passo, dizem adversários de Lula, é pedir sua canonização ao Vaticano. E falando em Vaticano, o Vaticano aguarda registro de bispo antinazista expulso da igreja por críticas ao Papa. Durante a Segunda Guerra, bispo brasileiro Carlos Duarte Costa criticou a postura do Papa e foi acusado de ser comunista. Nesse arquivo secreto do Vaticano também estão processos contra o astrônomo Galileu Galilei e o protestante Martinho Lutero. 6:43 em Manaus. Um empresário japonês especializado em sushi e apelidado de o Rei do Atum, pagou 1,8 milhão de dólares por um exemplar gigante no leilão de Ano Novo do principal mercado de peixe lá em Tóquio. Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai, pagou 193 milhões de ienes por um atum vermelho de 276 quilos capturado na costa de Aomori, no norte do Japão. A pessoa mais idosa do mundo é a japonesa Kami Tanaka, que comemorou seu aniversário de 117 anos em um lar de idosos em Fukuoka, no sul do Japão, neste domingo que Tanaka passou. é considerada a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, desde o ano passado, então com 116 anos. Agora ela bate o próprio recorde. Para celebrar o marco, Tanaka ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da casa de repouso em que vive, segundo a agência de notícias Reuters. 6:44. O deputado Luiz Parra, aliado do governo, foi anunciado por Nicolás Maduro como novo chefe do Congresso Nacional da Venezuela ontem. A oposição, liderada pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, acusa a votação de ser um golpe no parlamento. Os opositores afirmam que a votação não teve votos ou quórum necessário porque Juan Guaidó e os parlamentares contrários a Maduro foram impedidos de entrar na Assembleia Legislativa no momento do pleito. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou neste domingo em uma rede social que o Brasil não reconhecerá o resultado para a Assembleia Nacional da Venezuela. O governo brasileiro reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela desde janeiro do ano passado. Em fevereiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro o recebeu no Palácio do Planalto em Brasília. A Venezuela enfrenta uma crise política, econômica e social. Adversários políticos acusam o governo Maduro de perseguição. A inflação no país estava em 815.194% no ano passado. E milhares de cidadãos têm fugido para outros países, entre os quais o Brasil. Voltamos às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, as informações que chegavam ao Jornal da Manhã agora há pouco, falando da presença do batalhão de choque na rua Ferreira Pena em um prédio. Paulo, trata-se de uma reintegração de posse. As informações dão conta de que é um prédio onde tem vários kitnets e de que o dono, o dono que não é o dono legal do imóvel, alugava esses kitnets, Paulo. A informação é que o mandado de reintegração de posse chegou até ele e ele não repassou aos inquilinos, e por isso a movimentação intensa lá nesse momento. Muita gente foi pega de surpresa, vai ter que deixar o imóvel agora. O batalhão de choque está no local, tem oficial de justiça também na área, então essa movimentação do batalhão de choque nesse momento na área central da cidade trata-se de uma reintegração de posse. Paulo Guerra. Um grupo extremista islâmico atacou uma base militar no sudoeste do Quênia, deixando pelo menos 3 americanos mortos, incluindo um soldado. As Forças Armadas dos Estados Unidos informam que o grupo extremista Al-Shabaab da Somália atacou a base militar da Força de Defesa do Quênia na manhã desse domingo, nas proximidades da fronteira com a Somália. Elas informaram que o militar e 2 funcionários da base foram mortos e que 2 funcionários do Departamento de Defesa norte-americano ficaram feridos.
No Brasil, Estados Unidos testarão aliança contra o Irã. Aliados do governo de Donald Trump afirmam que deverão ser cobrados e testados em sua aliança com a Casa Branca no dossiê iraniano durante uma conferência organizada no Brasil em um mês. Nos dias 5 e 6 de fevereiro, o governo brasileiro aceitou sediar um encontro entre aliados militares dos Estados Unidos para debater a situação no Médio Oriente e no Golfo Pérsico. Oficialmente, a reunião faz parte do processo de Varsóvia e teria como função o debate de assuntos relacionados à crise humanitária e refugiados, numa agenda que já havia sido estabelecida em dezembro. O processo de Varsóvia foi lançado pelo governo Trump na capital polonesa no início de 2019 com o objetivo de reposicionar os Estados Unidos na região. Mas nos bastidores o projeto tem um só objetivo: conter o Irã. O fim de semana foi de muita tensão na política internacional. O Irã afirmou em comunicado que seu trabalho de enriquecimento de urânio não respeitará mais o acordo nuclear de 2015 que limitava o nível de enriquecimento a 3,6% e que sua produção não terá mais restrições. O anúncio foi feito depois que o Conselho de Segurança Nacional iraniano fez uma reunião de emergência para discutir a política nuclear do país após o assassinato do general Qasem Soleimani. Ainda no Irã, as ruas foram tomadas para o funeral do general Qasem Soleimani. No Iraque, local onde o general foi morto, o parlamento aprovou uma resolução pedindo a retirada de tropas estrangeiras do país. Trump reagiu e disse que os Estados Unidos só deixam o país se o Iraque pagar pela base militar. Além disso, o presidente americano também ameaçou impor sanções econômicas contra Bagdá. Em meio a esse cenário, líderes mundiais buscaram diálogo para evitar uma escalada entre Estados Unidos e Irã. O Brasil aparece entre os 15 países do globo com a maior população exposta ao risco de inundação de rios. A informação é de um relatório da ONU documentando catástrofes naturais nas duas últimas décadas na América Latina e no Caribe. No estudo Desastres Naturais na América Latina e Caribe, o Escritório da ONU para os Assuntos Humanitários, OCHA, aponta as inundações como o tipo de desastre mais comum na região desde o ano 2000. A América Latina e o Caribe tiveram prejuízo de $1 bilhão causados por danos em 12 enchentes ocorridas entre 2000 e 2019. Com 152 milhões de afetados em 1.205 catástrofes, a região tem a maior propensão global a ter eventos extremos, incluindo cheias, tempestades, terremotos, secas, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas e incêndios. O Brasil sofreu o impacto de 70 desastres que afetaram quase 70 milhões de pessoas. O relatório Desastres Naturais na América Latina e Caribe destaca que 0,9% dos 190,7 milhões de habitantes do Brasil correram o risco de ser afetados por cheias. São cerca de 1,8 bilhão de pessoas que, no entanto, não precisaram de ajuda internacional. 6h50 em Manaus. Agora os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Decisão do Iraque de expulsar tropas americanas é vitória estratégica do Irã. A Folha de São Paulo estampa. Irã anuncia que não vai mais cumprir acordo nuclear e que está livre para enriquecer urânio. O Estado de São Paulo. Trump promete retaliação desproporcional ao Irã em caso de ataque americano. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro encara desafio de escolher um novo ministro ao STF em novembro. Valor econômico. Número de novas ações trabalhistas cai a 32%, 2 anos após reforma. Estado de Minas. Motorista de Uber, filho de música, está desaparecido em BH. Jornal do Comércio no Recife. Pernambucana supera a pobreza, vence barreiras sociais e vira empreendedora reconhecida pela Forbes. Diário do Nordeste em Fortaleza. Idosa de 74 anos é morta a facadas e filho suspeito do crime é preso após fugir para a igreja. Porto Alegre, 0 hora. Deputado rival de Guaidó se autoproclama presidente do parlamento da Venezuela. Edições impressas locais, a crítica. Morto com 3 tiros ao sair do trabalho. Diário do Amazonas. Aeroportos do Amazonas irão a leilão neste ano. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.